A cultura atual transformou o equilíbrio em um produto. Prometem paz constante, harmonia inabalável, autocontrole absoluto. Vendemos estabilidade como se fosse sinônimo de sucesso. E confundimos serenidade com ausência de movimento. Mas a vida real não é estável, e o ser humano também não é. Tudo o que é vivo pulsa, oscila, respira. A natureza vive em movimento. O mar não para, o vento muda de direção, o coração pulsa entre contração e expansão. Ele só para quando não há mais ritmo. E ainda assim, insistimos em buscar constância em um mundo que respira através da mudança. Queremos uma linha reta em um universo feito de curvas. Queremos calma permanente em uma mente feita de tempestades. Queremos controlar o incontrolável, esquecendo que a vida é, por natureza, movimento e desequilíbrio. O problema é que transformamos o equilíbrio em meta, quando ele deveria ser apenas um momento, um instante de pausa entre um caos e outro, um intervalo breve antes da próxima onda. Mas nos ensinaram que ser maduro é não oscilar, que ser emocionalmente forte é não sentir demais, que ser evoluído é estar sempre centrado. E com isso nos tornamos pessoas que fingem paz para não parecer fracas, pessoas que sorriem enquanto desabam por dentro, pessoas que chamam de equilíbrio o que na verdade é anestesia. Queremos ser coerentes o tempo todo, esquecendo que o ser humano é feito de contradições. Queremos estabilidade emocional, sem entender que sentir é flutuar entre extremos. Amar e odiar, desejar e temer, avançar e recuar, tudo isso faz parte do mesmo processo de ser humano. Por isso, perseguir o equilíbrio absoluto é como querer viver sem respirar fundo. Você sobrevive, mas não vive. Porque viver é oscilar, é expandir e contrair, é sentir o chão e às vezes perdê-lo, é cair e se reerguer, vez após vez. O verdadeiro amadurecimento não vem da estabilidade, mas da capacidade de se reorganizar após o desequilíbrio. Equilíbrio não é a ausência de conflito, é a arte de se reerguer depois que o conflito te atravessa. E talvez o grande engano da nossa geração seja acreditar que a vida se resume a manter tudo no lugar, quando na verdade ela acontece justamente quando algo sai do eixo. Na psicanálise, entendemos que o sujeito nasce no conflito. Não existe consciência sem falta. Não existe identidade sem perda. É no choque entre o que queremos e o que não podemos que o eu começa a se formar. A consciência surge a partir da ausência, daquilo que nos falta, que não sabemos, que ainda não conseguimos ser. É o desejo que nos movimenta, mas é o limite que nos molda. Entre o querer e o não poder, entre o sonho e a realidade, o inconsciente constrói a sua própria linguagem, uma linguagem feita de lapsos, sintomas, repetições e silêncios. E é nesse espaço de tensão que vivemos, querendo algo que nunca se completa, buscando respostas que sempre escapam, tentando preencher vazios que fazem parte da nossa própria estrutura. Por isso, o equilíbrio total seria o mesmo que o silêncio do desejo. E o silêncio do desejo é o fim da alma. Quando você sente que algo te desestabiliza, um conflito, uma perda, uma mudança, não é o mundo te punindo, é o inconsciente sussurrando. Você não pode mais ignorar o que sente. Muitas vezes, o que chamamos de equilíbrio é apenas o disfarce do recalque, a tentativa de parecer bem quando, por dentro, algo em você grita por espaço. Você já reparou como o corpo fala quando a alma é silenciada? A dor de cabeça que não passa, a ansiedade que vem sem motivo aparente, a insônia que insiste em te visitar. Esses sintomas são mensagens, são o inconsciente batendo a porta pedindo escuta. Porque o que não é dito é repetido, e o que é ignorado retorna. Sempre. De formas diferentes, mas com a mesma intenção: te fazer olhar para o que foi deixado de lado.
O desequilíbrio é, muitas vezes, essa tentativa do inconsciente de restabelecer o diálogo com você. É o corpo e a mente tentando reorganizar o que a consciência não deu conta de sustentar. A psicanálise nos ensina que o sintoma é um pedido de sentido, que a dor é uma mensagem cifrada e que o desconforto, por mais que doa, é o único caminho que te aproxima da tua verdade. Por isso, quando você sente que algo desmorona, não significa necessariamente que está tudo errado. Talvez signifique apenas que algo em você está cansado de sustentar o falso equilíbrio. Há momentos em que o colapso é a única forma de cura, porque é no colapso que o que estava reprimido finalmente encontra uma brecha para sair. Você não se cura quando encontra o equilíbrio. Você se cura quando entende o que o seu desequilíbrio está tentando te mostrar. E talvez o maior ato de amor próprio não seja buscar estar bem o tempo todo, mas se permitir ouvir o que o seu próprio caos está tentando te dizer. Pense nos momentos em que você mais cresceu. Foram tempos tranquilos, seguros, sem surpresas, ou períodos em que tudo saiu do lugar? Aqueles momentos em que o chão parecia sumir, as certezas desmoronavam e nada fazia sentido? É exatamente aí que o crescimento acontece. Foi a dor que te amadureceu, a perda que te ensinou a valorizar, o vazio que te forçou a olhar para dentro, o caos que te obrigou a reorganizar cada parte de você. O desequilíbrio é, muitas vezes, o professor mais severo que teremos, mas também é o mais verdadeiro. Ele não mente, não ilude, não permite atalhos. Ele te mostra onde você ainda se apoia em ilusões, onde suas verdades são frágeis, onde suas certezas são apenas máscaras, e te obriga a deixar morrer aquilo que não serve mais, para que algo novo possa nascer. Toda vez que você tenta voltar ao ponto anterior, a vida te puxa para frente, porque o crescimento não permite regressos. Ele exige movimento, mesmo que doloroso. Olhe para trás e tente se lembrar. Quantas vezes o desconforto foi o gatilho de uma descoberta? Quantas vezes uma crise revelou talentos, forças ou sentimentos que você nem sabia que tinha? O desequilíbrio é pedagógico. Ele ensina o que a segurança nunca poderia. E é nesse momento que aprendemos a diferença entre conforto e crescimento. O conforto nos mantém no mesmo lugar. O crescimento nos desloca, nos sacode, nos transforma. É preciso coragem para se permitir cair, coragem para se perder, coragem para enfrentar o caos interno, coragem para aceitar que nada é permanente e que a instabilidade é parte do processo. O desequilíbrio nos obriga a nos tornar autores da própria vida, a escrever novas regras, a reconstruir nossa identidade, a redefinir prioridades, limites e valores. E o mais paradoxal, quanto mais nos permitimos ser guiados pelo desequilíbrio, mais encontramos a nossa força, mais nos conhecemos, mais nos tornamos inteiros. O equilíbrio é conforto, mas o desequilíbrio é crescimento. Sem ele, nada se transforma. Sem ele, nada evolui. Sem ele, continuamos repetindo os mesmos padrões, esperando resultados diferentes em um mundo que não espera por ninguém. O medo do desequilíbrio é, na verdade, um medo de perder o controle. Mas controle é apenas uma ilusão. Tudo que você tenta segurar por tempo demais, escapa. Relações, fases, identidades, até a própria respiração muda sem aviso. Crescer não significa dominar tudo. Crescer significa aprender a dançar dentro do caos. Significa se movimentar mesmo quando não se sabe o próximo passo. Significa confiar na vida, mesmo quando ela parece desmoronar. Nós fomos educados para temer o desconforto, para acreditar que sentir demais é perigoso, que questionar é arriscado, que cair é fracasso. Mas é justamente no desconforto que moram os sinais mais claros da nossa existência. É ali que descobrimos quem somos quando ninguém está olhando. É ali que encontramos forças que ignorávamos. É ali que nos tornamos mais humanos,
mais conscientes, mais vivos. Muitos dizem: quero minha vida de volta. Mas às vezes é a vida antiga que não cabe mais. E se insistirmos em manter o que já não serve, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. O desequilíbrio não vem para destruir, vem para atualizar. Vem para desconstruir velhas estruturas e abrir espaço para o novo. Olhe para o medo do desequilíbrio como um sinal de crescimento. Ele não é inimigo, ele é professor. Ele é alerta. Ele diz: você está pronto para expandir. Você está pronto para enfrentar sua própria verdade. Você está pronto para se reinventar. Permitir-se sentir o desconforto é, paradoxalmente, o caminho mais seguro para encontrar equilíbrio. Porque equilíbrio verdadeiro não é a ausência de caos. É a capacidade de se refazer, vez após vez. Quando você aceita o desequilíbrio, você aprende a confiar em si mesmo. Aprende a encontrar estabilidade dentro do movimento. Aprende que é possível cair e continuar. O medo do desequilíbrio não é um sinal de fraqueza. É o convite da vida para que você desperte, para que você se torne mais corajoso, para que você se torne mais inteiro. Então, na próxima vez que sentir o chão sumir sob seus pés, não recue, não se feche, não tente voltar ao que já não existe. Respire fundo, sinta o medo e siga adiante, porque é justamente no medo que o crescimento acontece. E é nele que você descobre a força que nem sabia que tinha. Todo crescimento verdadeiro passa por 3 estágios fundamentais. Desconstrução. É o momento em que o antigo perde sentido. As certezas se desfazem. As rotinas que antes davam conforto já não sustentam mais o que você se tornou. É como se o chão desmoronasse aos poucos, forçando você a abandonar aquilo que não serve mais. E é exatamente nessa perda que mora a primeira lição. Ninguém se reconstrói enquanto segura o que já morreu. Desconstruir dói. Desconstruir confunde. Mas é a única forma de abrir espaço para algo novo. 2. Caos. É o espaço entre o que foi e o que ainda será. O vazio entre o velho e o novo. O intervalo em que você já não pertence mais ao passado, mas ainda não encontrou o futuro. É assustador, é desconfortável, é inquietante. Mas é nesse caos que nasce a criatividade. É nele que a consciência se expande. É nele que você percebe a força que nem sabia que tinha. O caos é o terreno fértil onde tudo pode ser plantado, inclusive você mesmo, reinventado. 3. Reconstrução. É o momento em que o novo eu começa a se formar. Não é instantâneo, não é fácil, mas é profundo. É a reconstrução que acontece quando você olha para o próprio desequilíbrio, entende suas mensagens e decide agir com consciência. E quanto mais intenso o caos, mais sólida será a reconstrução. Porque não se constrói algo verdadeiro sem passar pelo vazio. Muitos desistem no meio do processo, porque o caos assusta, porque o medo paralisa, porque é mais confortável se agarrar ao antigo, mesmo que ele não sirva mais. Mas aqueles que seguem adiante descobrem que o desequilíbrio não é inimigo, é aliado. É a força invisível que empurra para frente. É um mestre que ensina a arte de renascer. O ciclo da transformação não tem atalhos. Não existe progresso sem desconstrução. Não existe consciência sem caos. E não existe evolução sem coragem para se reconstruir. O equilíbrio verdadeiro não é fruto da estabilidade. É fruto da capacidade de atravessar o caos, de cair e se levantar, de perder e se encontrar, de morrer e renascer quantas vezes forem necessárias. E talvez o maior aprendizado seja este: o desequilíbrio não é o problema, é a matéria-prima do seu crescimento, a ponte entre quem você foi e quem você ainda pode se tornar. O desequilíbrio é o preço do crescimento, mas é também o portal da consciência. Ele não chega para punir, ele chega para ensinar, para abrir os olhos,
para quebrar as ilusões que insistimos em carregar. Muitas vezes, queremos estabilidade, mas esquecemos que o verdadeiro aprendizado só ocorre quando o chão desaparece sob nossos pés. O desequilíbrio nos lembra que somos humanos, que sentir, oscilar, falhar e recomeçar não é fraqueza, é vida. O equilíbrio, muitas vezes, é apenas um estado momentâneo. É o resultado de atravessar tempestades internas e externas. Não é o ponto de partida. É a conquista de quem se permitiu viver intensamente, com todas as suas dores e alegrias. Imagine o mar. Ele se agita antes de se acalmar. Ele se revolta antes de trazer a brisa suave. Ele erra, se refaz, avança e recua, sempre em movimento. E quanto mais profundo o mergulho, mais forte será a superfície quando ela finalmente se aquieta. Assim é com a vida. Quanto mais enfrentamos o caos interno, mais conscientes nos tornamos do nosso próprio poder. Não amaldiçoe o seu desequilíbrio. Não o tema como se fosse inimigo. Agradeça a ele. Ele é sinal de que você ainda está vivo. Sinal de que ainda existe algo dentro de você que busca sentido. Sinal de que a vida continua tentando te expandir. O desequilíbrio é um convite para olhar para dentro, para sentir, para compreender, para transformar. E, ao aceitar o desequilíbrio, você descobre algo essencial. Não há crescimento sem risco, não há evolução sem desconforto, não há vida plena sem movimento. O desequilíbrio é a escada que nos leva a nós mesmos. Ele nos obriga a parar de fugir, a enfrentar nossos medos mais profundos, a nos reconciliar com o nosso próprio imperfeição. É nele que nos tornamos criativos, é nele que nos tornamos corajosos, é nele que nos tornamos inteiros. E talvez a maior lição seja esta: o verdadeiro equilíbrio não é a ausência de caos. O verdadeiro equilíbrio é a capacidade de permanecer consciente mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Portanto, quando a vida te desequilibrar, não recue, não se esconda, não finja que está tudo bem. Respire fundo. Sinta cada emoção. Observe cada reação. E deixe o desequilíbrio te ensinar. Porque, no final, é exatamente isso que significa crescer. Permitir-se atravessar o caos, absorver suas lições e emergir mais forte, mais sábio, mais consciente. E quando o caos finalmente ceder, quando o coração voltar a bater em seu próprio ritmo, você entenderá que o equilíbrio não era um prêmio a ser conquistado. Era apenas a consequência de ter aprendido a dançar no meio do desequilíbrio.